que me levou para o Brasil foi o amor, não é? Na verdade. A minha mulher é brasileira e acabei por ir para lá com ela. E inevitavelmente a primeira coisa que eu procurei lá foi, pá, deixa-me me inserir aqui em qualquer coisa relacionada com o futebol, e foi o que eu fiz. Estive numa cidade média brasileira, média dimensão, e tive que encontrar algum clube onde pudesse enquadrar. Tenho uma série de histórias para contar Estás à sobre. vontade. Epá, Ou queres guardar para a são cabeça? coisas. Não tem nada a ver com isso. Não, posso contar sem problema algum, mas acontece que encontrei um projeto em que, pá, contextualizando, no Brasil ainda há muita sensação de o europeu, e sente-se um bocadinho agora com o Jorge Jesus. Eu fui na mesma altura que o Paulo Bento, que entra no Cruzeiro, é no mesmo estado, portanto era em Minas Gerais, o Cruzeiro é de Minas Gerais, e eu fui para uma cidade em Minas Gerais. E então chega um português ao mesmo tempo que o Paulo Bento. E é fantástico porque eu apresento-me e eles tratam-me como se eu fosse, pá, um gajo que traz a verdade sobre o futebol. Mas eles têm muito exatamente também o oposto, ou seja, Também. quem vem de fora não sabe nada, ou são muito, guardam muito o saber deles. É assim, Ou acham que eles é que são os melhores do mundo? Embora o Jesus trouxe muito o Jesus e o Sampaoli, né? Trouxeram muito esse debate. Esse debate neste momento no Brasil está muito intenso. sim, sempre foi muito intenso, mas, ou seja, quando nós falamos mal de outra pessoa, nós estamos mais a falar sobre nós próprios do que realmente da outra pessoa. E eu acho que esta reação que os brasileiros ou outras nações têm em relação a estrangeiros é muito uma falta de confiança nelas, e sentem que alguma coisa está a ser melindrada. A reação que houve em relação ao Jorge Jesus, esta história toda do Renato Gaúcho já é patológico, já é crónico. Pois não o conhecia, conhecia de nome, não o conhecia, mas pelo que Sim, percebi é uma vida de treta, uma vida de treta. Tretagem no Brasil é outra sim, coisa, é exato. de fazer bagunça, Manhosice, é de confronto. conflito, é muito por aí o Renato. E ele dá voz muito a estas coisas que, entretanto, surgiram de jornalistas a criticar o Jorge Jesus, que pensa que vai trazer as verdades futebolísticas da Europa. Mas é engraçado que parece que deve haver ali duas fações. Confessando, eu tenho seguido muito o Jesus desde que ele foi para o Brasil. Tem sido curioso ver como ele foi recebido, como é que ele tem trabalhado. E o Flamengo nunca tinha ganho 6 jogos consecutivos. É impressionante, não é? Sim. Mas tenho seguido com muita curiosidade, tenho visto os jogos até do Flamengo, os que posso, e eu até noto que há muito jornalista que é crítico do treinador brasileiro e que recebeu o Jorge Jesus e neste caso o Sampaoli, para quem não sabe, né? Portanto, neste momento não, porque o Palmeiras recuperou com o Mano Menezes, mas quando o Flamengo chega a primeiro lugar, a última jornada da primeira volta, se não me engano, é exatamente o Santos Flamengo, o Santos treinado pelo Sampaoli argentino, portanto, e penso que nunca nenhum treinador do Brasil estrangeiro ganhou o campeonato brasileiro, e portanto tem sido muito curioso seguir as reações deles, e é mais na comunidade de treinadores parece que há mais resistência, neste caso nos jornalistas exatamente o deslumbramento ao contrário. Vem um brasileiro e os brasileiros jogam todos na retranca, né? Eles dizem, porque é que tem que jogar com dois volantes? A discussão é porque mas ele joga com um, está a ver? Pronto, tem sido muito esta discussão e tem sido muito engraçado de seguir, mas que tu que estiveste lá, notavas este protecionismo deles ou não? Epá, é isso que eu te digo, acho que é uma luta própria do povo brasileiro, que sente, principalmente a partir do 7-1, que houve uma evolução no futebol e que eles não conseguiram acompanhar. É isto que se passa. E muitos tentam defender a brasileiragem, que vamos preservar o nosso futebol porque é isso que nos faz os pentacampeões mundiais. E se calhar tem algum fundo de razão também. E que tem um fundo de razão e portanto, mostram-se resistentes a qualquer tipo de mudança no futebol, do género, esta é uma maré que vai passar e a nossa essência vai sempre prevalecer. E depois já o outro lado, por exemplo, o Tite, que é treinador
brasileiro da seleção, que bebeu muitas fontes europeias e é criticado também por isso. É criticado, por um lado, porque sentiu necessidade de ir ouvir o europeu, e é criticado também do outro lado porque, melhor, não é criticado, é elogiado porque fez essa tal busca de novas fontes, não é? De como se hoje gera o futebol. E portanto eu acho que está um bocadinho dividido, como em quase tudo no Brasil, estão um bocadinho divididos nesse aspecto também do futebol. E eu acho que quando entra alguém de fora, mais do que se gera essa sensação de presunção de que ele não é tão bom quanto os nossos, ou o contrário, por si só é exótico, não é? Para o povo brasileiro. Mas eles têm-no atacado, especialmente os treinadores. Não ganhou nada. Sim. Mas é engraçado porque, por outro lado, pelo menos os jornalistas revelam algum conhecimento pelo Benfica, pelo Porto, sobretudo. Também há alguns sobre o Sporting e alguns conhecem minimamente. Não vamos dizer que são especialistas no futebol português, mas alguns conhecem minimamente. Obviamente também foram ver, não é? Mas falam muito da equipa do Jesus, que tinha o Saviola e o Cardoso e o Aimar, assim, falam muito e dos esquemas táticos, ou seja, não ouvi muitas barbaridades de jornalistas a comentar, que achei curioso. Sim, eu acho que eles têm muito mais abertura para nos ver enquanto campeonato europeu. Champions League é uma coisa muito comum de apreciar no Brasil, não é o mesmo em relação à à Libertadores. É raro vermos alguém aqui que perca tempo a ver a Libertadores. Este ano nós já temos alguma ligação sentimental, não é? Mas é muito raro alguém ver um jogo daqueles. E portanto eu acho que eles têm mais essa sensação, e vêm muitos jogadores para o futebol português, e eles sentem alguma ligação emocional também em acompanhar aqueles que são ou foram os ídolos, e isso também gera mais conhecimento, não é? Da parte deles em relação ao nosso futebol. Agora, sem dúvida alguma que o futebol português lá é menosprezado e é encarado como inferior em relação ao Brasileirão, a nível de jogo. Aliás, o Renato Gaúcho disse que o Benfica não treinou nenhum grande clube europeu, sim, não é? Sim. O Benfica com o Jesus, se não me engano, era o 8º classificado do ranking da UEFA. Chegou ao 8º classificado do ranking da UEFA, portanto. Sim, é uma visão muito reacionária do povo brasileiro. O Renato Gaúcho, por exemplo, diz uma coisa, do povo, ou seja, de parte do povo, como é lógico, mas o Renato Gaúcho tem uma célebre que é quase endeusada, aquela frase que ele diz, aquele pensamento que ele verbalizou, em que ele diz, na Europa eles chegam a um determinado clube e escolhem um lateral direito, quer um avançado, quer um volante, quer um goleiro, e não sei o quê, e escolhem e montam a própria equipa. E portanto ganhar é a obrigação deles, porque eles escolhem os próprios jogadores, enquanto que no Brasileirão isso não acontece porque somos desfalcados constantemente. Também. Isso é um facto. O que ele se esquece é que esse treinador que escolhe aquele e aquele outro, está a competir com outros 30 treinadores que fazem exatamente a mesma coisa. E portanto, como é lógico, concordo com ele em que, por exemplo, a Liga Portuguesa tem poucas equipas que têm essas condições de poder escolher. É um campeonato relativamente fácil para os três grandes, e não é tão competitivo como o Brasileirão. Por certo. Sim, isso notei que, e acompanhando alguns jogos do Flamengo, noto que qualquer equipa joga, não digo de igual para igual, mas todas as equipas aparentemente são difíceis. Mesmo o Jesus ganhou, teve uma série agora, mas por exemplo o São Paulo, que tinha trocado de treinador há 2 ou 3 dias e conseguiu ir empatar ao Maracanã, o Flamengo jogou bem, até jogou bem, não. Mas portanto as equipas são competitivas, todas elas têm um bom nível de competitividade. Isso sem dúvida. Depois o Brasil é um país imenso, é continental, não é? E portanto as deslocações são muito cansativas para os jogadores, não é de facto uma vida fácil nesse sentido logístico para as próprias equipas, é muito desgastante. E depois também há a questão de
há muita qualidade em muitos... há jogadores que surgem da formação daquelas equipas que são autênticas pedras brilhantes por lapidar, não é? São realmente muito poderosas e muito bons jogadores se forem bem aproveitados e bem explorados. E isso existe em todos os clubes. Portanto, é como se nós aqui em Portugal, em qualquer clube que tenhamos, surja sempre uma, duas boas pérolas reais, não é? Isso existe e cada vez mais estamos a potenciar, e no nosso caso em Portugal acho que fazemos um trabalho fantástico a potenciar jovens. E concordas com aquela ideia do Jesus que o Flamengo ganhava fácil cá em Portugal? Eu acho que ele não disse isso. Eu acho que ele competia pelo título e eu isso aí concordo plenamente com também, ele. né, mas depois também houve lá uma frase qualquer, era fácil, mas não sei se foi uma coisa brasileirada eventualmente que ele tenha dito. Que lutava pelo campeonato, acho que não tenho acho que sim, acho que tem uma equipa muito bem composta, tem jogadores muito consistentes. Vejamos, tem Diego Alves, tem o Rodrigo Caio, que é um grande jogador da seleção, tem na direita, na esquerda. Não gostas de Rodrigo Caio? Ele já mostrou muito no São Paulo, teve uma postura muito boa. Mas a salvação daquela equipa foram os laterais. Porque lá o Reino, pensar que o Reino foi o melhor lateral do Brasileirão do ano passado. Sim. E faz uma diferença. Pronto, ok, o Filipe Luís tem outro nível. Mas então lá o Rodinei. Sim. há uns X jogadores que é interessante. E depois isso é que é muito interessante, sabes? Que é, por exemplo, o Cortés, que teve no Brasil, no Benfica, lateral esquerdo. Recordo, acho que nunca jogou. Teve assim uma passagem complicada por aqui. O próprio Gabigol, que nunca jogou aqui. E depois chegam lá e rebentam, não é? Mas isso também acontece muitas vezes ao contrário, não é? Em que há determinados jogadores... O Jardel, por exemplo, do Benfica, Exatamente. Neste caso, no Brasil era até mal visto, não é? Segundo o que sei. O próprio Jonas também, não é? O Jonas aqui são fases diferentes, mas ele saiu de lá e foi considerado dos piores avançados que passou, porque eles depois também não perdoam, não é? Quando um jogador se porta mal, não tem muitas vidas e eles acabam sempre por carimbar o mais rapidamente possível. E depois aqui fez um brilharete no Benfica. Mas dizias tu há pouco que foste na altura do Paulo Bento e o Paulo Bento não resultou. Encontras alguma explicação? Claro, o Paulo Bento sempre foi muito caracterizado pela sua teimosia. E aqui há dois fatores muito taxativos. O primeiro é a teimosia. O Paulo Bento nunca foi unânime nas escolhas que fez. Optou muito por jogadores da cantera cruzeirense, em detrimento de outros jogadores. Não tinha um plantel muito rico também, na altura, sou sincero. E depois tem outro fator, que é as direções e as torcidas brasileiras não têm muita paciência para derrotas. Se alguma coisa começa a correr mal, ele teve lá 3-4 meses. Se as coisas começam a correr mal, tu acabas por sair. E se tu não estiveres aliado à torcida, se não estiveres aliado aos teus jogadores, se não conseguires ter esta flexibilidade, que o Jesus nessa coisa é fantástico, não é por acaso que o Jesus diz estas coisas do Flamengo é campeão em Portugal, a torcida do Flamengo é a melhor do mundo, eu não estou num dos melhores clubes do mundo, eu estou no melhor clube do mundo, coisa que ele derrete o coração dos flamenguistas. E o Cruzeiro, e o Paulo Bento, zero com estas coisas, não tem paciência para alimentar estes jogos. E então acabou por sofrer um bocadinho com isso. Mas em termos de resultados, realmente não sei. Ele teve lá na altura, sim. Não, foi muito mau. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. Depois continua este ano. Sim, mas depois entrou o Mano Menezes e acabaram por se fazer uma campanha muito interessante no campeonato e mesmo na Copa do Brasil, que eu, se não me engano, ganharam nesse ano, mas começaram muito mal. E o Mano Menezes vem ali dar um extrazinho ao Cruzeiro. Mas lá está, o Mano Menezes já foi embora e já está no Palmeiras. E o Scolari tinha sido campeão, foi despedido depois do Jesus, neste caso do Flamengo, ganhar ali 3. Não há muita paciência para derrotas. Neste caso o Renato Gaúcho é que já está lá há algum tempo. Sim, mas o Renato Gaúcho também, atenção, que ele já teve umas quantas passagens pelo Grêmio e por clubes que perdia muitas vezes. Mas lá está, é natural, não significa nada em relação à qualidade dele enquanto treinador. Claro. Acho que é mais... Dizem os ex que hoje é que são as duas melhores equipas a praticar futebol no Brasil, são o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio também joga muito bem, tem jogadores fantásticos que eu não entendo também
como é que a Europa também ainda não tomou uma Se posição. calhar já são caros também, a questão é essa, não é? Também, Sim, pode-se encarar um bocadinho como isso, talvez, não tenho grande noção sobre essa cotação Pois, do mercado, mas eu acho que tem ali muita qualidade, é o que eu quero dizer. Tem ali muitos jogadores com muita qualidade no Grêmio. eles têm muito aquela coisa que é impressionante e que o Jesus aí veio realmente dar uma pedrada no charco, que é a história de rodar as equipas, trocar 11 jogadores e desvalorizarem muitas delas. Ou seja, a principal competição deles é a Libertadores e depois o campeonato fica... O Grêmio, aliás, está muito mal classificado no campeonato, penso, Sim. e está nas meias finais da Libertadores. Sabes que os plantéis brasileiros eles têm cerca de 30 jogadores no plantel porque eles consideram que é muito exaustivo para determinados clubes. Clubes que façam quatro competições, que é a Copa do Brasil, fazem a Libertadores, fazem o campeonato, fazem a taça inicial, não é? Do Os Estado, do campeonatos estatal. também, sim. Portanto, ou seja, é muita competição, os plantéis têm cerca de 30, 32, 33. E então eles tentam rodar e acabam por, às vezes, optar por um caminho e por outro. O Jorge Jesus já tinha andamento para isto, conseguiu chegar a 3 finais, o campeonato não foi final, mas chegou primeiro quase no fim, depois acaba por perder infelizmente, aliás perde todas infelizmente, infelizmente, atenção, infelizmente no sentido de, infelizmente para ele, não é? Infelizmente para ele. Mas pronto, tem sido muito interessante seguir essa parte do Brasil, tem sido muito curioso e ver o sucesso que ele tem tido e a maneira como ele conquistou, neste caso, a maior, como eles dizem, a torcida do mundo. Né? Penso que o Flamengo é considerado, em termos de números, o clube com o maior número de adeptos no mundo, penso que é o Flamengo. Não quero arriscar, mas acredito que sem dúvida que sejam dos maiores, os mais fanáticos. Eu não sabia, era que o Corinthians também estava lá muito perto. Por acaso o Corinthians aparentemente em número de torcedores, né? Número de adeptos É o time do povo também, o Corinthians, não é? É uma equipa muito dada ao povo. Sócrates fala muito bem sobre isso, o Dr. Sócrates, o nosso querido número 8 dos cromos mais brilhantes que o futebol já nos ofereceu, fala muito bem sobre essa paixão. Ele não nasceu corintiano, o Sócrates, e apaixona-se a jogar lá na arena, e ele diz que sentia o povo brasileiro quando entrava em campo, e depois ele implementa uma série de coisas positivas, porque realmente ele via no Corinthians uma forma de trazer ideais que ele acreditava e que poderiam ser benéficos para toda a sociedade brasileira.